Bom dia, meninos. Retornando aqui para nossa aula da semana sobre espelhos esféricos. Então, a gente vai dar um breve resumo aqui do que a gente viu nos vídeos passados, das aulas passadas, e entrar no conteúdo novo que é chamado de equação de Gauss. A motivação da aula de hoje e da gente ver a equação de Gauss, a gente vai ver através de uma problemática que a gente vai introduzir agora, tá bom? Então, fazendo a breve revisão, os espelhos esféricos são calotas esféricas polidas. Então, eu tenho duas esferas aqui, eu tenho duas calotas esféricas aqui. Esse espelho aqui é o espelho côncavo, ele é polido por dentro, ou seja, a parte que reflete é a parte interna, ou seja, a luz vem por aqui e ele vai refletir a partir da parte interna, ou seja, se eu me lembrar de uma colher, é a parte que a gente coloca a comida na colher. E o espelho convexo, ele é polido por fora, ou seja, ele reflete a parte por fora. A parte de dentro ela é fosca, tá vendo aqui? Ela não reflete nada, mas a parte externa ela reflete. Existem exemplos aí no mundo desses dois tipos de espelho. Antes disso, a gente vai ver aqui rapidamente que esse espelho esférico ele é um corte, ele é um pedacinho que eu cortei que virou uma calota de uma esfera. Então, se eu tenho uma esfera e eu corto um pedaço dela, e essa esfera é oca, óbvio, ela vira um espelho. Se a parte de fora refletir, ele é um espelho convexo. Se a parte de dentro refletir, ele é um espelho côncavo. Esse espelho, a partir de uma esfera, ele tem vários elementos. Ele tem o centro de curvatura, que é esse ponto aqui, que é o que vai do centro da esfera até a superfície. Ele tem o raio de curvatura, que é essa distância, né? Ele tem um vértice, que é esse ponto aqui, é o polo da calota esférica, ou seja, ele é o ponto que fica sobre a superfície da esfera. Ele tem o eixo principal, que é um eixo que cruza aqui o vértice e o centro de curvatura. Ele tem um eixo secundário, ele tem um ângulo de abertura, que é para dizer como é o formato desse meu espelho. Beleza? Então, continuando aqui nossa revisão, eu tenho aqui a fotografia de dois espelhos. Nos espelhos esféricos, quando um feixe de raio luminoso incide paralelamente ao eixo principal, ou seja, quando esse raio vem paralelo ao eixo principal, que é esse aqui, ó, o que é que acontece? Ele bate no espelho, quando ele reflete, obrigatoriamente o raio passa pelo foco. Nesse caso aqui, é um espelho côncavo. Nesse caso aqui, é um espelho convexo. Os raios aqui no espelho convexo, eles vão bater aqui no espelho convexo e eles vão refletir assim, ó. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Eles estão refletindo assim. Costuma-se dizer que o prolongamento desses raios, aqui eu vou desenhar aqui o prolongamento, vou tentar desenhar por aqui, né? Prolongamento desse raio, ele, opa, tá aqui, não. Então o que é que eu tenho aqui? Eu vou botar uma setinha aqui, ó. O prolongamento desse raio daqui, o prolongamento é isso aqui. Ele vai passar por um ponto chamado foco também. Então esse ponto aqui, ele vai ser, deixa eu voltar aqui, esse ponto aí vai ser o nosso foco. Deixa eu ver aqui, que é esse ponto aqui. Vai ser o... não, né? Aqui. Esse ponto aqui vai ser o nosso foco. Esse ponto aqui vai ser o foco do espelho convexo. E esse ponto aqui, ele é o foco do espelho côncavo. Como a gente tinha visto na aula passada, existem alguns tipos de espelhos, né? Esses dois espelhos que a gente está vendo aqui, esse daqui é o espelho do retrovisor de uma moto e esse daqui é o espelho anti-furto de um supermercado.
Ambos são casos de espelhos convexos. A gente vai ver que o espelho convexo, daqui a pouco, ele forma uma imagem reduzida e virtual. Beleza? Por isso que no supermercado usa-se esse tipo de espelho, porque ele tem um campo visual maior. Ele tem um campo visual maior e que vai dar para perceber, obviamente, se alguém estiver furtando numa área grande do supermercado. Então, o que a gente viu na aula passada foi um negócio chamado formação das imagens no espelho convexo. A formação da imagem no espelho convexo era da seguinte forma: se eu coloco um objeto que eu chamei de O, que era representado por essa setinha vertical apontada para cima, na frente do espelho convexo, e a representação do espelho convexo é esse negócio curvo aqui com esses tracinhos. Se os tracinhos são para fora, isso quer dizer que a parte que reflete é essa parte aqui, ó, é a parte contrária ao tracinho. Então, quando eu coloco um objeto representado por essa setinha na frente do espelho, o que é que vai acontecer? Todos os raios que vêm paralelos, eles vão refletir bem aqui. O prolongamento desse negócio aqui vai passar por um ponto chamado foco. Esse daqui, esse raio, se ele passa pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo, ou seja, ele reflete com esse ângulo aqui. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E o prolongamento desse cidadão aqui vai se cruzar com o prolongamento desse raio notável aqui. Quando esses dois raios, no mínimo, se cruzarem, vai se formar uma imagem. Essa imagem ela vai ter uma característica. Quais são essas características? Ora, perceba que a imagem formada ela se formou atrás do espelho. Então a gente diz que essa imagem é virtual. Perceba também que o objeto ele é maior do que a imagem. Se o objeto é maior do que a imagem, a gente diz que é reduzido, ele é virtual reduzido. E o objeto ele ficou na mesma orientação da imagem, a imagem ficou na mesma orientação do objeto. Ou seja, todas as duas setinhas apontam para cima. Então a gente diz que é direita. Então, no espelho convexo, a imagem se forma desse jeito. Ela se forma atrás do espelho virtual. Ela é direita porque ela não ficou invertida e ela é reduzida porque é menor. O exemplo do espelho esférico é exatamente isso que a gente acabou de falar aqui, ó. Por isso que a imagem do cidadãozinho lá no espelho do supermercado antifurto fica menor. Por conta disso. Porque isso daqui é uma imagem virtual, ele está na frente do espelho convexo e ela se apresenta de forma reduzida. Beleza? No espelho côncavo vão surgir vários casos. Os vários casos vão depender da posição que o objeto se encontra na frente do espelho côncavo. Perceba que o espelho côncavo agora, a parte que reflete é a parte de dentro. Beleza? Então, se eu coloco um objeto representado pela setinha na frente do espelho, esse objeto ele vai formar imagens em alguma posição aqui desse eixo, dessa retinha vertical. E a imagem ela vai ser formada dependendo do lugar que eu ponho o objeto. Nesse caso aqui, chamado primeiro caso, o objeto é colocado além do centro de curvatura. Então está aqui o centro de curvatura, eu boto o objeto à esquerda desse centro de curvatura, nesse ponto aqui, arbitrário. Então, para formar a imagem, eu preciso do cruzamento de pelo menos dois raios. Então, quais são os raios que eu sei? É aquele que se vem paralelo ao eixo principal, quando bate no espelho, ele tem que refletir passando pelo foco. E o outro raio é aquele que ele vem pelo vértice, lembrando que são 4. Ele reflete com o mesmo ângulo, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eles dois se cruzaram nesse pontinho aqui. Se se cruzam nesse pontinho aqui, eu traço uma setinha que vai do eixo principal até o ponto onde eles se cruzaram. E nesse ponto aqui,
é que se formará a imagem. Perceba que a imagem ela se formou na frente do espelho, assim como o objeto estava na frente do espelho. Quando a imagem se forma na frente do espelho, a gente diz que essa imagem é real. Quando ela está atrás do espelho, a gente diz que ela é virtual. Como ela se inverteu, ou seja, a orientação da setinha para cima e aqui a orientação da setinha para baixo, a gente diz que ela é invertida. E percebam que finalmente o objeto é maior do que a imagem. Então a gente diz que a imagem é reduzida. Então as características dessa imagem, quando o objeto está além do centro de curvatura, são essas: real, invertida, reduzida. Quando eu coloco o objeto agora, no segundo caso, colocado no centro de curvatura, ou seja, eu coloco ele em cima do C, o que é que acontece? Eu faço aqueles raios de novo e eu percebo que eles vão se cruzar bem aqui. Ele se cruza exatamente debaixo do objeto, formando assim uma imagem com essas características aqui, que ela é real, porque está na frente do espelho, ela é invertida, porque foi de cabeça para baixo, contrária à orientação do objeto, e ela tem tamanho igual. Se eu medir aqui, o mesmo tamanho de O é o tamanho da imagem. Aqui no terceiro caso, perceba que eu estou aproximando cada vez o objeto do espelho. Então, nesse caso aqui, quando o objeto é colocado entre o centro de curvatura e o foco, o que é que acontece? Eu uso os raios notáveis, né? Se vem paralelo, bate no espelho, tem que passar pelo foco. Se bate no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Então eles vão se cruzar bem aqui. Percebam agora que a imagem se forma da seguinte forma. A imagem se formou invertida, ela está maior do que o objeto e ela é real porque está na frente do espelho. Então, as características da imagem: real porque está na frente do espelho, invertida porque mudou a orientação e ela é ampliada, ela é maior do que o objeto. No quarto caso, o objeto colocado sobre o foco. Então, mais uma vez, aproximando do espelho, eu coloquei o objeto exatamente sobre o ponto chamado foco. Nesse caso aqui, e vai ser uma pergunta de prova, não se forma imagem. Por quê? Porque esses dois raios, quando o objeto está sobre o foco, eles nunca vão se cruzar. Se eles nunca vão se cruzar, eles não vão formar imagem. Então a gente costuma dizer que não forma imagem ou tal composição não conjuga imagem. Então, quando eu perguntar qual é a imagem formada, a característica da imagem formada quando eu ponho um objeto sobre o foco, é só dizer que simplesmente não forma imagem. No quinto caso, o que é que acontece? O objeto colocado entre o foco e o vértice. Agora ele foi vindo de cá para cá, já ficou aqui, agora ele está entre o foco e o vértice. O que é que acontece? Eu tenho a formação da imagem da seguinte forma. O raio vem, passa pelo foco e o prolongamento dele fica atrás do espelho. O raio vem, bate no vértice, reflete com o mesmo ângulo e o prolongamento dele se cruza bem aqui. Então, quando eu coloco um objeto qualquer entre os pontos chamado foco e vértice, o que é que acontece com a imagem? Ela é virtual, porque está atrás do espelho. Ela é direita, está errada aqui, está desenhada errada aqui, porque na verdade essa setinha ela é para cima. Vou tentar desenhar a setinha para cima aqui, ó. Bem aqui. Ó. E ela é ampliada, ou seja, ela é maior do que o objeto. Então, quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, eu tenho essas características aqui. Beleza? A gente viu que existem 5 casos, e esses 5 casos ficam complicados de a gente decorar. Ou
toda vez desenhar, porque fazer essa abordagem geométrica ela é difícil. Por isso apareceu um negócio chamado a equação de Gauss. Então, eu tenho ela aqui, não sei porque que apareceu esse negócio aqui, que é o seguinte: nos espelhos esféricos, o estudo analítico é chamado equação de Gauss. Então, a equação de Gauss, primeiramente eu vou apresentar, e depois a gente vai ver o que é cada letrinha dessa. Então, o F é a tal da distância focal. O P é a distância do objeto ao vértice. Então, a gente sabe o que é o ponto, que é o vértice, e a gente sabe o que é o objeto. P, com essa linhazinha em cima, a gente diz que é a distância da imagem ao vértice. E R é o raio do espelho. Então, para a gente tentar entender isso, é o seguinte: eu tenho aqui o objeto, que é representado por essa árvorezinha, e ela está na frente de um espelho côncavo, né? Então, eu tenho aqui um raio, esse raio vem paralelo ao eixo, e quando ele bate no espelho, ele reflete passando pelo foco. Então, a imagem ela vai se formar bem aqui, dessa forma, como a gente viu nos exemplos anteriores. Quando ela está além do centro de cobertura, ela vai se formar com essas características aqui. Qual foi a característica da imagem da árvore que foi formada? Ela é invertida, ela está na frente do espelho, então ela é real, e ela é menor, né? Ela é menor. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a equação de Gauss ela vai nos ajudar a descobrir várias características da formação da imagem sem precisar eu ter que desenhar. Basta usar a equação de Gauss. Matematicamente a gente não precisa desenhar. Mas aqui, para a gente entender o que é cada letra dessa, a gente tem que olhar para a figura. Por exemplo, o F é a distância do foco até o vértice. Então, essa distância daqui até aqui a gente chama de distância focal. Esse P aqui é a distância do objeto, está aqui ele, ó, até o vértice, ou seja, a distância do objeto até o espelho. E essa distância aqui, P', é a distância onde se formou a imagem até o espelho. Então, se eu souber, por exemplo, a distância focal e a distância do objeto até o espelho, eu tenho condição de saber onde é que a imagem vai se formar. Basta usar essa equação aqui. Aumento linear. Através do aumento linear, eu vou saber a terceira característica da imagem, que é saber se ela é maior ou menor do que o objeto. Basta eu saber as duas distâncias também. Se eu souber a distância do objeto até o espelho, ou a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho, eu sei se esse negócio aumentou ou diminuiu. Então, assim é que funciona a equação de Gauss. Para concluir a nossa aula, e isso tem no nosso livro, quando eu substituo aqueles valores por números, os números podem dar positivo ou negativo. Então, se a posição da imagem der maior do que zero, for positivo, a imagem é real. Se a posição da imagem der um número negativo, a gente diz que a imagem é virtual. Se a altura, o izinho da imagem, naquela fórmula ali, ó, tá vendo, ó, I sobre O, isso daqui der positivo, a gente diz que a imagem é direita. Se der negativo, a gente diz que a imagem é invertida. Finalmente, se o foco ou distância focal for maior do que zero, esse espelho é classificado como espelho côncavo. Se o foco for menor do que zero, esse espelho é classificado como espelho convexo. Então eu tenho um exercício rapidinho aqui para a gente saber como é que funciona.
Então, um objeto é posicionado 50 centímetros na frente do espelho. Então eu já sei que esses 50 centímetros aqui, ele é o valor de uma dessas letras aqui. Então, P é a posição do objeto. Então, a posição do objeto é 50 centímetros na frente do espelho. Vamos continuar. Cuja distância focal é 25 centímetros. Então, eu acabei de descobrir também que a distância focal é 25 centímetros. O que é que se é perguntado? Determine em qual posição forma-se a imagem desse objeto. Ora, se eu tenho o valor de P, se eu tenho o valor de F, eu tenho que achar o valor de P' e está aqui a minha fórmula. Aqui ela a fórmula, né? Essa fórmula aqui é a chamada equação de Gauss. Mais uma vez, a distância focal, lá no problema está dizendo que é 25, a posição do objeto é 50, e eu quero saber a posição da imagem. Então, resolvendo isso daqui, e tem a solução aqui embaixo, já está dizendo que é a letra B, 50 centímetros. Vamos ver. Ó. Resolução. Para resolvermos esse exercício, será necessária a equação de Gauss, que a gente viu lá em cima. O valor de F eu sei que é 25, logo eu boto 1 sobre 25. É igual 1 sobre P, que eu sei que é 50, 1 sobre 50, mais 1 sobre P', que é a posição da imagem. Então, eu tenho aqui uma equação que tem só uma incógnita, isso daqui dá para resolver. Resolvendo isso daí, nesse caso aqui, pode ser resolvido de várias formas. Nesse caso aqui, ele multiplicou todo mundo por 50. Então, ficou 50 vezes 1 dividido por 25 dá 2. 50 vezes 1 dá 50 dividido por 50 dá 1. 50 vezes 1 dá 50 sobre P. Resolvendo isso daqui, eu passo 1 para o outro lado. 2 menos 1 dá 1. P' vezes 1 dá 50. Então, eu acabei de descobrir que a posição do objeto está em 50 centímetros também. Beleza, foi muito facinho. Se ele está em 50 centímetros e o objeto está em 50 centímetros também, é sinal que, por um dos casos lá que a gente viu, ele provavelmente está em cima do centro de curvatura. Tem esse segundo exemplo aqui, que é o seguinte: um objeto de 10 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros de um espelho convexo, cuja distância focal é menos 10 centímetros. Determine o tamanho da imagem. Então, o tamanho da imagem vai ser calculado agora através dessa equação aqui. Então, esse probleminha aqui a gente vai resolver na próxima aula, tá bom? Por hoje é só.